Olá, boa noite. Começa aqui mais um Jogo do Poder, o seu programa de entrevistas, transmitido pela CNT, todas as quartas-feiras, às 10h30 da noite. No nosso estúdio em Brasília, o ex-deputado federal e ex-ministro José Dirceu. Participa também da nossa conversa o jornalista Luiz Carlos da Rocha, que apresenta o Jogo do Poder no estado do Paraná. Boa noite, ministro. Boa noite Luiz Carlos, boa noite, aluno. Ministro, nós tivemos recentemente aí no Supremo Tribunal Federal uma decisão favorável a um ex-colega seu de ministério, o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e aquela denúncia que o Ministério Público apresentou contra ele no caso do Caseiro não foi aceita pelo Supremo. Essa decisão do Supremo deixa o senhor mais otimista em relação ao desfecho do processo que o senhor enfrenta no Supremo Tribunal Federal? Nem sim, nem não. A minha expectativa é que, primeiro, eu seja julgado logo, porque já se foram 4 anos, nós estamos indo para 5 anos, né? Que eu saí do governo já faz 4 anos, desde 21 de julho, que eu não esqueço porque é aniversário do meu filho, do Zeca. A minha expectativa é ser julgado o mais rápido possível, de preferência na primeira instância, porque eu não tenho foro privilegiado. Em fevereiro de 2006 eu não era nem ministro e nem deputado quando eu fui denunciado pelo Ministério Público Federal. E espero que o Supremo julgue com base nos autos, né? Não há provas, nem testemunhais, nem há indícios, nem evidências, nem provas materiais que eu pratiquei corrupção ativa ou chefiei uma quadrilha. Eu estou absolutamente tranquilo. A minha expectativa é que o julgamento seja o mais rápido possível. No caso do ex-ministro Palocci, que é meu companheiro de partido, meu amigo pessoal, foi colega, como você disse, no Ministério, né? Acho que o julgamento foi um julgamento 5-4, revela que é um julgamento justo, um julgamento onde cada ministro votou, certo? Com base na sua consciência, mas também fundou seu voto em razões jurídicas, técnicas, constitucionais. Acho que é um julgamento que arquivou a denúncia contra ele e contra o Marcelo Neto. Eu esperava que enviasse, no caso do Marcelo Neto, depois de não aceita a denúncia com o Palocci, e no caso do Jorge Matoso, para a primeira instância, decidir se aceitava ou não a denúncia, mas o Supremo optou por ele mesmo aceitar a denúncia contra o Jorge Matoso, que eu espero seja inocentado no processo no Supremo no futuro. Agora, essa decisão do Supremo, eu vou insistir com o senhor. O senhor acha que dessa vez o Supremo esteve menos pressionado, menos influenciável pela opinião pública do que quando aceitou a denúncia do procurador contra os 40 daquele processo, que agora são 39, Sim. Porque o Silvio Pereira, o ex-secretário-geral do PT, foi retirado da denúncia. O senhor acha que a situação mudou daquela época para cá? Veja bem, segundo a jornalista Vera Magalhães, que foi a mesma que fez a matéria do telefonema que ela ouviu do ministro Lewandowski, né, que o Supremo teria, né, agido com a faca no pescoço, ela acredita que sim, que houve uma mudança na situação de 2007, né, para 2009. Eu, como sou réu no Supremo, né, não me atrevo e nem devo não fazer... quer dar muita opinião, né? Eu não posso dar muita opinião. A minha expectativa, eu sou absolutamente tranquilo, seguro. Minha expectativa é que o Supremo... A única coisa que eu tenho feito tudo para acontecer é o julgamento o mais rápido possível. Ao contrário, que muitas vezes aparece na imprensa, não sei como isso vaza do Supremo, em nenhum momento eu obstruí a ação do Supremo, né? Até pelo contrário, quando surgiu a notícia, que até no Correio Brasileiro deu uma manchete que eu não me apresentava, que o Supremo não conseguia me citar, imediatamente eu fui ao Supremo, fui ao cartório lá do ministro relator e me apresentei. Até porque meus endereços eram públicos, né? Era um absurdo não me citar, né? Porque todo mundo sabia do meu escritório, porque a imprensa toda divulgou meu escritório. E que eu morava em Vinhedo também, todo mundo sabia, porque a imprensa toda... E também eu podia ser localizado em Brasília. Não era um problema mais do Supremo do que meu. E também não é verdade que eu apresentei testemunhas no exterior no sentido de obstruir. Eu as apresentei porque foram feitas acusações com base nessas testemunhas contra mim. Acusações falsas. Eu as apresentei para fazer o contraditório das acusações. E até retirei 2
num gesto para demonstrar que eu tenho a maior disposição De de acelerar. acelerar o processo. Eu quero ser julgado. Pois é, o problema é que parece não, o tempo do judiciário é muito diferente do tempo da política, né? Esse processo ele tem todas as características para se arrastar um bom tempo ainda no judiciário. Por conta dessas incursões todas que tem de instrução, ouvir testemunha, produzir prova, etc. E a sua atuação hoje, eu pessoalmente acho ainda que o senhor segue sendo, depois do presidente Lula, a maior liderança do PT. Muito obrigado. Mas a sua ação, ela é... Generosidade tua. Ela é uma ação cercada de uma certa proscrição, né? Como separar isso, voltar para a cena política sem essa aura de proscrição, com o processo seguindo, com o processo correndo? Porque isso vai ter que ser separado em algum momento, né? Não há de se esperar o fim do processo para que isso aconteça. Veja bem, eu tenho direitos políticos, eu só sou inelegível, porque eu não fui condenado. Pelo contrário, eu fui absolvido na primeira instância, em 4 processos de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito na primeira instância em Brasília, e um que era do Zeca Dirceu, prefeito, meu filho, que inclusive o juiz agravou na sentença, certo, a ação do Ministério Público Federal, porque não havia base para aquela denúncia, e há recurso do Ministério Público Federal para o Tribunal Federal de Recursos. E fui também inocentado em todas as investigações e inquéritos que foram movidos contra mim. O caso Valdomiro Diniz, o caso Santo André, o irmão do Celso André se retratou em juízo. O caso Valdomiro Diniz teve 2 investigações, 2 inquéritos, 2 CPIs, vários processos. Eu não sou sequer citado como testemunha. Até porque os fatos foram no Rio e eu não tenho nenhuma relação com os fatos. Ele era meu assessor quando veio a público, né, uma fita, mas já haviam passado 3 anos dos fatos, né? Então eu tenho absoluta segurança que a minha inegibilidade só pode ser resolvida quando o Supremo me inocentar, porque eu vou pedir uma anistia para a Câmara e para o Senado. Porque também eu sofri uma devassa da Receita, 17 meses. 17 meses. Toda a minha vida, porque praticamente toda a minha vida, de 2000 a 2005. Né? Porque 5 anos é o que foi decidido pela CPI. Não havia nem base para a CPI decidir isso, porque não havia nenhum indício, nada, que eu tivesse qualquer problema com a Receita Federal, porque eu nunca tive, e fui inocentado. Tenho um atestado de honestidade da Receita. Aí me acusar de enriquecimento ilícito, como fez o Ministério Público Federal, é um contrassenso. Em grande parte, o Ministério Público Federal é responsável por essa letargia do processo. Por quê? Primeiro que fez um processo só de 40, podia ter feito 5 processos. Do PT, dos partidos, das empresas, dos bancos, né? Podia ter feito. Segundo, porque foi o Supremo que acusou os réus pelo mesmo crime com pena máxima de 12 anos, 3, 4, 5 vezes. Aí dá o direito de 3, 4, 5 vezes, 8 testemunhas. E foi o mesmo Ministério Público que indicou 40 testemunhas da acusação, pressupondo que também, em tese, o máximo de testemunha dos réus era 40, certo? O processo pode ser votado em 2011, porque, em boa hora, o Supremo triplicou o número de juízes federais que estão fazendo as oitivas das 643 testemunhas, porque foram 40 testemunhas da acusação, os 39 réus, e agora 643 testemunhas da defesa, dos 39 réus, que não é um absurdo, são 39 réus. Então, o errado foi fazer um processo com 39, para quê? Mas para transformar num processo político, que eu considero completamente inconstitucional. Mas isso não serve para liberar a sua atuação mais? Por exemplo, o Roberto Jefferson também está na mesma situação, mas é presidente do PTB. Não, mas aí o problema é que é o modo que eu sou. O Roberto Jefferson, eu estava vendo uma matéria de jornais esses dias, ele é tratado, certo, como acusador, não como denunciado. Não, ele não é denunciado só no Supremo Tribunal Federal. Ele tem a denúncia do CPI dos Correios. Por exemplo, ninguém comenta que a CPI dos Correios teve um inquérito, um processo. Eu não sou sequer testemunho, sequer citado, nem o Silvio Pereira, nem o diretor, que tanto falavam dele na época, acusando sem provas, evidentemente, de tecnologia de informação. O PT não tem nada a ver com a denúncia depois, o inquérito depois do processo dos Correios, que deu origem a tudo isso. Certo? Porque o mensalão é uma invenção. Certo? O mensalão é uma invenção. O que houve, e o país sabe, é recursos
não contabilizados, chamado Caixa 2, para campanha eleitoral, emprestados num banco e repassados para o PT. E repassados para partidos em função de campanha eleitoral, não tem nada a ver com votação, até porque nós não tínhamos porquê. Nós tínhamos maioria, até porque a oposição era mais aberta para votar a reforma da Previdência Tributária do que o PCdoB, o PSB e grande parte do PT e do PDT, que eram radicalmente contrários. Então, qual a dificuldade que o governo tinha para aprovar aquelas 3 reformas, e a do Judiciário também? Então, eu, na verdade, sofro uma proscrição política, né? Política, porque houve uma tentativa de impedir que eu trabalhasse, que eu vivesse no Brasil, porque eu sofri uma campanha de 3 anos como chefe de quadrilha, como bandido, né? E sou visto assim por uma parcela importante da população. Não é pequena, não. Eu tenho consciência disso. Eu tenho feito um esforço de viajar ao Brasil, de fazer debates, de apresentar meus argumentos, de debater, né? E voltei à minha atuação política, na verdade. Eu voltei, não vou ser hipócrita, entendeu? Eu não tenho mandato no PT e na Câmara e não estou no governo, mas hoje eu tenho uma atuação política como eu tinha antes do Lula ser eleito presidente da República. Eu só não sou, agora posso voltar, inclusive, a ser dirigente do PT. Eu estou na chapa e estou convidado a ser membro da direção nacional do PT. Então, o caso do Roberto Jefferson é um caso à parte, né, porque ele tem, certo, um partido político que lhe deu a presidência do partido. Eu tomei uma decisão de não ser membro da direção do PT. Certo? Eu que tomei. Porque eu tenho, com a minha consciência, que eu tenho, que eu falo isso, às vezes usam contra mim. Eu que vou ter que provar minha inocência, porque eu não tive a presunção da inocência. Nenhuma. Eu fui linchado, pré-julgado e condenado. Faz tempo já. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Jogo do Poder. De volta com o segundo bloco do Jogo do Poder, entrevistando hoje o ex-ministro e ex-deputado federal José Dirceu. Participa também Luiz Carlos da Rocha, que apresenta o programa Jogo do Poder no estado do Paraná. Ministro, o Rocha aqui falou das suas atividades políticas e nós sabemos que o senhor é um importante articulador no PT e entre o PT e as outras forças políticas que apoiam o governo federal, especialmente o PMDB. E tem muito problema do PT com o PMDB nos estados. Eu vou listar alguns para o senhor. Problema que não falta. O Pará, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, que nem existe mais o problema, porque já é óbvio que os partidos vão sair divididos, o ministro Tasso Genro vai ser candidato pelo PT e o PMDB provavelmente vai ter seu candidato. O senhor é otimista em relação à solução desses problemas? Qual é o caminho para a solução desses problemas? Ou o PMDB vai por aquele caminho tradicional, que é ficar no governo até o final, mas chega na hora H, ele não apoia formalmente nenhum candidato para poder ter liberdade nos estados para fazer suas alianças? Eu acredito que a tendência do PMDB é apoiar a ministra Dilma e com a provável indicação do vice. Evidentemente que isso não está nada decidido. Por quê? Primeiro, pela participação do PMDB no governo, pela aliança e também pelo programa, porque não é verdade que o PMDB é um partido que não tem a base social, né, que não tem a base eleitoral e não tem interesses para participar de uma coalizão assim ou assado. É um partido que tem várias facções, né, e representa mais de uma coalizão de interesses. Predomina, nesse momento, uma coalizão mais para centro-esquerda. Por outro lado, os interesses concretos do PMDB são, sim, compatíveis com os do PT. Agora, o PT precisa abrir mão, certo? Por exemplo, em Minas Gerais, o senhor acha que existe a possibilidade do ex-prefeito Fernando Pimentel abrir mão? Parece que o ministro Patrus Ananias é mais flexível em relação a essa questão. Mas nós tivemos aqui semana passada o senador Wellington Salgado, e ele falou que o ex-prefeito Fernando Pimentel chamou de boi empurrador de cerca, né? Que ele vai indo, independente da posição dele das pesquisas, ele vai e tem essa postulação. Como é que o PT vai fazer para demover dessa postulação? Primeiro o PT tem voto, tem força para disputar o governo de Minas e ganhar. Do Anastasias e da coalizão do PSDB, com PV, com outros partidos, né? Com DEM, certo? E tem no PMDB, que é uma parcela do PMDB que vê essa aliança como a mais viável. O Hélio Costa, pelas pesquisas e pela história, tem todo o direito. Nós vamos ter que compatibilizar isso. Depende muito de Goiás, Paraná, Pará e Rio. O Rio caminha para ser resolvido. Eu não vejo
Goiás também, na minha avaliação, vai ser resolvido. Mas o Rio vai ser resolvido como? O governador Sérgio Cabral está chateado com o governo federal e com o presidente Lula por causa desse negócio do pré-sal. Não, mas aí está resolvido, em parte, ele mesmo reconhece. E segundo, a questão é real. Nós não podemos imaginar o pré-sal sem uma participação de todos os estados e todos os municípios do Brasil na renda extraordinária e extra, né, que vai ser apropriada pelo Estado, pela nação, do pré-sal. Não, nós vamos discutir o pré-sal depois, mas eu queria lhe pedir para voltar para o PMDB, para os O estados. PMDB no Paraná, nós podemos chegar a um acordo, eu acho que em Goiás e no Pará também. Eu acho que Minas é realmente um ponto, e o Rio está caminhando, porque os outros estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre, Pernambuco, certo? São Paulo ainda precisa mover, porque eu acho que precisa ver quem vai ser o candidato do PSDB, se é o Geraldo Alckmin ou o Luiz Nunes Ferreira, precisa ver o que o Kassab e o DEM vão fazer e se vão cumprir o acordo com o Orestes Quercia. O Orestes Quercia fez um movimento, lançou o Dr. Hélio pelo PMDB, convidou o Dr. Hélio a se filiar do PMDB, o PDT foi lá, lançou o Dr. Hélio, ele não aceitou, tem a candidatura do Ciro. Então, há estados, por exemplo, Ceará nós temos condições, na maioria dos estados, certo? Há condições de fazer aliança com o PMDB. Evidente que o PT vai ter que abrir mão da candidatura majoritária em um ou outro estado, seja São Paulo, seja Minas, como tende a abrir no Rio. Nós vamos ter que construir talvez 2 palanques em alguns estados, como Bahia, como Pará. Temos que esperar agora. Nós temos daqui até março, abril para construir isso, porque nós temos tempo. E está se trabalhando isso. O presidente tem conversou com o Elis Rezende, conversou com o Roberto Requião, agora vai conversar com o Gedel Vieira, vai conversar com o Jair Barbalho, a ministra Dilma Rousseff tem conversado, o presidente do partido, eu tenho procurado dar um apoio. Agora o Zé Eduardo Dutra, certo? E o Antônio Palocci vão também entrar nessa articulação. Então nós temos condições, os líderes na Câmara e no Senado têm trabalhado, tanto a Ideli e o Mercadante, mais a Ideli, mais o Vacareza tem trabalhado também, porque o Mercadante está mais voltado para São Paulo, que é uma questão que precisa... Agora com a candidatura, ou pré-candidatura de Antônio Palocci, o cenário para o PT em São Paulo muda. Você acha que o PT fecha em torno desse nome? É um nome natural? De São Paulo é. O nome do Palocci é natural. Pode ter oposição, porque nos partidos sempre há oposição aos candidatos, não há candidatos... Se o Geraldo Alckmin, que tem o que tem na pesquisa, certo? Tem a contestação aberta, e pode ser até que não tenha maioria na convenção do PSDB, não será no PT que um candidato será unânime, né? Haverá oposição, mas eu acredito que as lideranças e a maioria dos prefeitos, vereadores, dos militantes do PT não terão... Então o senhor está praticamente lançando aqui o ex-ministro Palocci como candidato ao governo de São Paulo. Primeiro que eu sou amigo do Palocci, posso fazer isso. Não, o Palocci tem que tomar a decisão. Palocci, mas eu senti o entusiasmo, você não sentiu? Não, eu tenho. Coisa resolvida, tá? Um ar de coisa resolvida. No PT de São Paulo, nós temos um outro nome excelente, que é o prefeito de Osasco, como tem o Dr. Hélio. Né? Porque governa uma grande cidade, venceu 2 vezes os tucanos, venceu bem, foi reeleito no primeiro turno como Dr. Hélio. E os 2 são nomes do interior fortes, mas são nomes novos. O Palocci já foi prefeito, foi deputado federal, foi ministro, né? Como a Marta foi prefeita, foi deputada, foi ministra, ou o próprio Mercadante, que é senador, foi deputado federal, foi vice do Lula na candidatura em 94. Foi candidato, né? Disputou candidato, como o Genuíno foi também. Então, são nomes que poderiam representar, mas eu digo que o partido de São Paulo, se o Ciro não for candidato, se o Ciro se apresentar como candidato de São Paulo, 0 processo, nós vamos ter que discutir. Mas o PSB aparentemente está bastante entusiasmado com a possibilidade do Ciro Gomes, do deputado federal Ciro Gomes, ser candidato a presidente, porque ele tem ali em torno de 15% nas pesquisas e a gente que anda ali pelo Congresso sente o entusiasmo dos deputados, porque o senhor sabe que é diferente, né? O candidato a deputado, o candidato ao Senado, mesmo o candidato a governador, tem um candidato do partido dele para levar no Estado. O senhor acha que o deputado Ciro Gomes vai até o fim com essa candidatura ou o senhor acredita que ele vai apoiar a ministra Dilma já no primeiro turno? Em relação a isso, eu quero dizer o seguinte, num dado momento, agora recente, alguns partidos se sentiram vamos dizer assim, animados em participar do processo no primeiro turno, que é uma coisa natural, num sistema de 2 turnos. Então, a ministra Marina Silva sai do PT, vai para o PV, o Ciro Gomes se coloca novamente no cenário. Há quem sustente no PMDB, que o PMDB, sendo do tamanho que deveria ter candidato no primeiro turno. Aliás, o governador Roberto Requião não esconde isso, me falou lá no Paraná, no programa quando eu entrevistei, que ele gostaria de ser candidato pelo PMDB. Basta que as condições sejam postas. Essa articulação do governo não teme que isso possa se espraiar e, de repente, no primeiro turno a gente ter uma quantidade indesejada de candidatos?
Isso está em aberto, é uma avaliação e uma discussão política, e uma estratégia a ser definida. Se nós fazemos uma eleição plebiscitária, da eleição plebiscitária a oposição não vai escapar, porque no segundo turno ela vai ter que enfrentar o Lula, junto com a Dilma Rousseff. Não vai escapar, né? Se for para o segundo turno o candidato da oposição, no caso de mais de 2 candidaturas, que é o mais provável, mas não quer dizer que é seguro. Eu não temo outras candidaturas, ainda que eu prefiro, como presidente, como a ministra Dilma, como PT, certo? Uma eleição plebiscitária no primeiro turno. O PSB é que tem que resolver se o Ciro Gomes é candidato ou não. Isso é legítimo, o Ciro Gomes tem toda a legitimidade para ser não só candidato, como presidente da República do Brasil. Não vejo. Por quê? Porque nós somos parte da coalizão que elegeu a Vilma Faria, que elegeu o Eduardo Campos, que elegeu o Cid Gomes, e poderemos ser parte da coalizão que elegeria Ricardo Coutinho na Paraíba, ainda que nós estamos no governo dele e do Zé Maranhão, porque nós somos vice do Zé Maranhão lá, né, que ficou em segundo lugar e assumiu pela cassação do Cássio Cunha Lima. A candidatura do Ciro desmonta esses palanques. Esse é um problema. Mas desmonta mesmo? Porque, por exemplo, no caso de Pernambuco, o mas governador Eduardo Campos colocou ali no secretariado dele o ex-prefeito de Recife, sim, João Paulo, mas, tudo acertado já para ser... Mas o palanque do Eduardo Campos vai ter a Dilma e o Ciro Gomes no mesmo palanque? O palanque do Cid Gomes vai ter a Dilma e o Ciro Gomes? O palanque do provável candidato da Vilma Faria ou do Ricardo Coutinho? É uma equação... Esse é um problema que o PSDB tem. Isso é uma ameaça que o PT pode fazer ao PSDB? Não tem ameaça nenhuma. Eles têm que resolver. Não tem ameaça nenhuma. São fatos. Quem sou eu para ameaçar? Ainda mais o PSB. Eu tenho o maior entusiasmo para a reeleição do Eduardo Campos, do Cid Gomes, e para disputar o governo com o sucessor da Vilma Faria. A questão do Ricardo Coutinho e José Maranhão é uma coisa mais complexa, né? Depende do PT local, né? E depende da questão nacional, sempre. Certo? De qualquer maneira, eu acredito que o PSB vai tomar essa decisão até dia 20, agora, daqui 20 dias, o deputado Ciro Gomes já disse que até dia 20 decide, não necessariamente vai tomar decisão, mas... porque ele vai ter que decidir a mudança do domicílio eleitoral, mas... Eu tenho entendido a candidatura do Ciro Gomes como uma candidatura de aliança com o presidente, certo? E conosco, certo? Para os dois viabilizarem um segundo turno, e não uma candidatura contra Dilma Rousseff, ou PT, ou o governo do presidente, que é evidente que não é. A campanha eleitoral começa a rolar, é difícil de fazer essa A Marina Silva já está demonstrando, né, como ela está elevando não só o nível de crítica ao PT e ao governo, e à própria ministra Dilma, e como também as entranhas do PV começam a vir a público, né? Porque, sinceramente, é lógico que é um direito dela sair do partido que ela quiser ir, mas sair do PT para ir para o PV, convenhamos... E o Ciro Gomes é um fio meio desencapado, né? Na campanha eleitoral ele costuma falar... Mas aí é um problema de estratégia de campanha, de coordenação de campanha, de marketing e de discurso político. Todo mundo corre o risco de cometer erros, certo? Ele cometeu erros no passado, não quer dizer que vai cometer. Programa de governo, certo? Porque também precisa ver o tom, porque às vezes eu vejo o ex-ministro, deputado Ciro Gomes, atacar o PMDB e negar a aliança com o PMDB. Acontece que o PMDB foi fundamental para eleger o Cid Gomes e está no governo do Ceará. E participa de vários governos com o PSB. É isso que eu me refiro. Segundo, dizer que nós não temos um projeto político, muitas vezes acaba dizendo, né? Ou fazer uma crítica, né, à capacidade ou à liderança, certo? Ou a frouxidão moral, a falta de liderança intelectual e política para enquadrar o PMDB no futuro governo, entendeu? Como se ele tivesse, né, e os outros não. Então, é um debate político justo, que o PSB tem que colocar com clareza para a sociedade. Então, eu realmente não me preocupo com outras candidaturas. Nós temos condições, força política para levar a ministra Dilma para o segundo turno e disputar o segundo turno com quem quer que seja. Seja o José Serra, o Aécio Neves ou um candidato como o Ciro Gomes. Nós vamos continuar discutindo esse assunto no próximo bloco, mas agora vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder. De volta com o terceiro bloco do Jogo do Poder, entrevistando hoje o ex-ministro e ex-deputado federal José Dirceu. Participa também Luiz Carlos da Rocha, que apresenta o Jogo do Poder no estado do Paraná. Ministro, nós falamos bastante aí do PSB de Ciro Gomes, mas eu queria voltar à questão que o Rocha levantou
sobre a ex-ministra e senadora Marina Silva. O senhor chegou a esboçar ali um movimento dizendo que o PT deveria reivindicar o mandato dela na justiça. Depois entrou a turma do deixa disso aí e o senhor não teve muito sucesso nessa proposta. Não. O senhor vai insistir nisso ou vai veja ficar por bem. isso mesmo? Não, a Marina me conhece, eu trabalhei com ela há 30 meses, sempre a apoiei. Né? E todo mundo me conhece sabe que eu não faço isso. Eu não propus ao PT que reivindicasse o mandato dela. A minha expectativa é que ela, até pelo caráter dela, certo? Pelo alto nível que ela tem, que ela colocasse à disposição o mandato para o PT. O PT seguramente não reivindicaria o mandato dela. Essa era a minha expectativa. O que eu não posso aceitar é o discurso depois que o povo de tal estado me elegeu. O povo de tal estado, não. Primeiro que ninguém tem 50% mais um de voto para o Senado. Pode ver a votação. Segundo que a eleição foi dificílima a primeira. Terceiro que a militância do PT, os filiados do PT, os dirigentes, os líderes, deram de tudo que tinham para eleger os nossos senadores em todos os estados, os nossos deputados federais. Porque tem muito deputado federal, muito senador, que depois acha que ele é dono dos votos. Sai do PT e nós conhecemos o resultado depois, na imensa maioria dos casos. Nós conhecemos o resultado. Então, evidentemente que eu jamais ia propor para o PT reivindicar na justiça o mandato da Marina Silva, porque eu considero que o Supremo Tribunal Federal só tomou aquela decisão porque era o presidente Lula e o PT que estavam sendo beneficiados pela mudança de partidos. Porque eu reivindiquei no Supremo Tribunal Federal várias vezes, fiz consultas no passado, e o Supremo dizia que no artigo 55 da Constituição não constava a fidelidade partidária para a perda de mandato, é só ler a Constituição. Para minha surpresa, o Supremo muda completamente de jurisprudência e institui uma fidelidade partidária que agora ele é o juiz, que é um absurdo. O Supremo que decide se um deputado, um senador ou um vereador, certo? Quebrou ou não a fidelidade partidária, foi infiel ao partido ou não, através de 4 critérios que eles estabeleceram, e completamente de avaliação política. Quem decide são os filiados do partido, são os eleitores, não pode ser a justiça. Por isso que eu sou favorável. Quer renunciar, renunciar devia ter eleição, né? Cassou e renunciou, devia ter eleição para cargo majoritário. Não, né? Porque no outro caso proporcional tem o suplente. Perdeu o mandato, você quer sair de partido, você fica 2 anos sem ser candidato. Se a eleição é cada 2 anos, se é 4, você fica 4. Pronto, está aí. Você força a fidelidade. E não essa discussão toda, a justiça agora que decide quem pode ou não mudar de partido. Isso é um contrassenso. Pegando uma carona nesse parênteses aí da questão da organização partidária, esse episódio, todos esses episódios que ocorreram, especialmente o episódio do Mensalão, deveriam ter levado o governo já a ter uma posição mais firme, mais determinada em relação a essa questão da reforma partidária. Porque tudo aconteceu em função do modelo que nós temos de organização partidária. Eu, pessoalmente, acho que o governo deveria ser mais cobrado, eu mesmo cobro isso. O governo não deveria ter, porque se o governo não for para o Congresso com a disposição firme de fazer, não sai, né? Não, o presidente fez até mais, que pode fazer um presidente. Ele convocou seu ministro da Justiça e da Articulação Política, abriu um processo de consultas na sociedade, construiu uma proposta, que são 5 projetos que estão lá para ser votados. Fidelidade partidária, financiamento público, voto em lista, fim de coligação proporcional, cláusula de barreira e arroxo na compra de voto, né? Quer dizer, arrochar mais ainda a punição para a compra de voto. E apresentou no Colégio de Líderes da mesa da Câmara e do Senado, o ministro Tarso Genro e José Múcio, os ministros, foram e apresentaram. E o PT se empenhou na hora de votar, o PSDB ficou contra, o PR, o PTB e o PP, o PDT e o PSB, certo? Quem ficou a favor? O DEM, o PT, a maioria do PMDB, certo? E o PCdoB. Agora, Foi a tentativa de votar. Eu acredito que ou é uma constituinte exclusiva para isso ou um plebiscito. Ou nós consultamos a sociedade. Vamos consultar a sociedade, porque tem o voto distrital, misto proporcional, e o voto em lista. Porque esse sistema uninominal, sem fidelidade, sem financiamento público, leva ao financiamento privado, às nomeações dirigidas, às licitações dirigidas e às emendas parlamentares dirigidas e ao caixa 2. Por quê?
Porque cada vereador é uma campanha, cada deputado estadual é uma campanha, e só existe no Brasil, no mundo todo e na Finlândia. Como a Finlândia não tem nada a ver com o Brasil, não pode ser comparada. É um pouco mais frio lá. Bastante. Não pode ser comparada nada com o Brasil, só o Brasil. Os sistemas no mundo, inclusive o Senado majoritário também, num país como o Brasil, é um absurdo. O Senado devia ser proporcional, ou não devia ser Câmara Alta Revisora, devia ser só o Senado da Federação, né, como a própria... Porque o Senado é outra questão, né? Senado romano. Isso. Agora, a nosso ideia Senado de é mais o fazer Senado americano, né? um congresso exclusivo para isso, é porque você não acredita que Essa Câmara? essa Câmara possa fazer isso? Não, ninguém faz Mas eu queria araquiri. voltar, Ninguém faz araquiri. É mentira, porque qual é o argumento? Não, a burocracia dos partidos vai decidir quem é candidato. Não é verdade, vai ter eleição interna nos partidos. Sabe quantos americanos votaram na primária entre a Hillary Clinton e Barack Obama? 33 milhões. O que vai ter no Brasil é partidos com 5, 6, 7 milhões de filiados e prévias para montar as listas com 800, 1,5 milhão e 2 milhões de votantes. Mas é isso que eu queria pegar Hoje, o gancho dessa sua resposta. Você sabe quem decide hoje, quem vai para primeiro lugar, com raras exceções, até exceções assim, 20, 30% de exceções? Burocrata do Poder partido. econômico. Quem tem mais dinheiro para fazer campanha, para fazer campanha individual. Se eu tenho 200 mil votos e o meu partido elegeu eu fui o primeiro, o segundo pode ter 500 votos. Se eu levei 2, ele elejo o segundo com 500 votos, como aconteceu com o famoso candidato lá de São Paulo, quando eu fui eleito com quase 600 mil votos. O Enéas teve 1,5 milhão de votos, ele elegeu candidatos com centenas de votos. O senhor está aí colocando como exemplo a questão dos Estados Unidos, as eleições primárias, e esse é um ponto importante que eu queria tocar, porque quando o governo fez a proposta ali de lista fechada, vamos explicar aqui para o nosso telespectador que lista fechada funciona assim. O partido decide a ordem dos candidatos e, conforme o número de cadeiras que o partido consegue na eleição, ele manda para o Congresso os primeiros da lista que foi organizada pelo partido. Num país onde não existe democracia interna nos partidos, vou até fazer uma exceção para o PT, Mas que a faz... lei obriga. A lei obriga a consulta e a eleição. A lei obrigaria, mas no projeto que foi para o Congresso não tinha isso, não. Tem que obrigar. Não tinha isso. Eu sou contra. Então, Eu prefiro voto estritalmente proporcional. Essa é a dúvida, quer dizer, se você tem partidos que são só cartórios, controlados, a maioria, controlados por uma cúpula que não exerce nenhum tipo de democracia interna, isso aí não seria um sistema pior do que o que nós temos hoje? Não, mas só pode existir se houver proporcionalidade na eleição interna e consulta a todos os filiados e regras para filiação. Como existe para o voto. Agora, igual uma eleição... Agora, quem vai organizar essa eleição não. interna? Vai ser a Justiça Os Eleitoral? partidos, mas a legislação é nacional, é uma legislação federal, nacional, e os partidos organizam, mas só tem validade perante a Justiça a inscrição da chapa se cumpriu os requisitos da lei. Como é uma eleição igual a eleição para vereador, deputado federal, deputado estadual, é proporcional. Absolutamente proporcional, porque no Brasil a eleição para a Câmara dos Deputados não é absolutamente proporcional, porque é o mínimo de 8, o máximo de 70. Tem uma cláusula de e para o barreira Senado é um escândalo, disfarçada. porque 25% dos eleitores elegem 42 senadores em 14 estados. Então o Senado brasileiro ainda é Câmara Revisora, ainda tem mais poderes que a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, porque nomeia embaixador, todos os ministros, todas as diretoras de agência, autoriza o endividamento, julga o presidente da República, julga os ministros dos tribunais superiores. Então, o Supremo tem um poder, né? O Senado. O Senado, perdão. Tem um poder, aliás, maior que o do Supremo, né? Porque o Supremo não legisla, né? O Supremo só... Agora, eu estou ouvindo aqui a sua resposta e a minha impressão é que o senhor já foi mais entusiasmado pelo voto em lista, mas está aberto a pensar no voto distrital misto. É Eu isso sempre mesmo? fui favorável ao voto distrital misto proporcional, quase fui apedrejado no PT há 15, 20 anos atrás, quando comecei a falar disso. Nós fomos para a Alemanha conhecer essa experiência, uma delegação de parlamentares, Poder Judiciário, né, a Federação Alemã, que nasceu como federação, todos nós sabíamos como era a Alemanha antes de Bismarck, e conhecer o sistema eleitoral alemão, a justiça eleitoral, tudo. E a minha avaliação é que o Brasil, pela dimensão, por ser uma federação de raízes fortes, regionais, políticas, culturais, econômicas, e pela péssima experiência que nós estamos tendo com o voto uninominal, com esse sistema, o voto distrital misto proporcional podia ser uma solução, porque tem os deputados eleitos pelo distrito e tem a lista partidária. Lista que garante os grandes nomes dos partidos nacionalmente. E o eleitor vota na lista, a lista que... O proporcional é que dita o número de deputados. Então,
partido teve 15% de voto, elegeu 15% dos parlamentares. Elegeu, vamos supor que sejam 10 parlamentares, elegeu 4 distritais, tem 6 na lista. Elegeu 6 distritais, tem 4 na lista. Modelo que às vezes muda o número de deputado um pouco, né? 513, 517, tem que ter uma margem aí, tem que ajustar, tem né? que ajustar. E funciona na Alemanha perfeito, com financiamento público total e financiamento para os partidos. Precisa acabar com essa hipocrisia também. Partido político tem que receber financiamento, que é a democracia, do Estado. E é muito pouco que se dá hoje para os partidos, 120, 140 milhões dos partidos, e ser fiscalizado os recursos. Certo? O PT sempre fez isso. É só olhar a Fundação Perseu Abramo do PT. Só olhar as pesquisas, a revista Teoria e Debate, os cursos, os seminários, a escola de formação política, a divulgação de ideias, de debates, a comunicação. Quer dizer, o PT montou uma fundação que é reconhecida no mundo todo. 20% dos recursos do Fundo Partidário vão para a fundação. É preciso que 20% vai para incentivar, agora o PT aprovou para incentivar a participação da mulher na política. Certo? O PT aprovou agora que uma parte dos recursos vai para isso, não só a cota das mulheres como candidata, que agora a lei exige, mas também para apoiar. Então, os partidos, porque não se pode julgar um partido por um erro, como o PT. Querem julgar o PT por causa do chamado mensalão, do Caixa 2. Nós fomos julgar a Igreja Católica assim, entendeu? Qualquer instituição, ela está anulada, entendeu? O que está em julgamento é o sistema partidário. E a história toda do PT. O PT, por exemplo, passou por uma renovação esses 4 anos que não tem divulgação no país. Eu estou dando um exemplo da fundação, da política que o PT fez toda interna, para mostrar que o partido está vivo, que muda. Bom, vamos agora para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o último bloco do Jogo do Poder. De volta com o quarto e último bloco do Jogo do Poder, entrevistando hoje o ex-deputado e ex-ministro José Dirceu. Participa também Luiz Carlos da Rocha, que apresenta o Jogo do Poder lá no estado do Paraná. Ministro, o governo apresentou a sua proposta para o pré-sal. E eu queria lhe fazer uma pergunta muito objetiva. Se o governo teve 2 anos para discutir internamente, a ministra Dilma Rousseff, o ministro Edson Lobão, os detalhes, por que dá só 90 dias para o Congresso discutir? O governo é o dono da verdade? Quer dizer, a sociedade, por meio do Congresso, não tem nenhuma contribuição a dar nesse projeto? O governo não teve 2 anos, até porque o pré-sal, né, e a definição da potencialidade do pré-sal mesmo é recente. Né? Desde que o pré-sal foi que seja um descoberto, ano, então. Nem isso. O governo se concentrou mesmo na discussão do pré-sal nos últimos meses. Eu acredito que é urgente, que o país precisa, porque nós precisamos correr contra o tempo, porque o futuro vai se distanciando de nós. O Brasil perdeu muito tempo, eu vou dar um exemplo. Nós fizemos muito no país, o país fez muito, não é só o governo, o país fez. Os empresários, os trabalhadores. Infelizmente, a oposição, no momento decisivo que podia ter se unido ao governo, como na crise internacional agora, preferiu fazer oposição pela oposição. Mas poderia ter contribuído também. O país fez muito, mas nós temos, por exemplo, nós estamos atrasados no desenvolvimento tecnológico do país. A Coreia, a China, certo? A maioria dos países deram um salto tecnológico, o Brasil não deu ainda em farm, tecnologia de informação, espacial, certo? Nuclear, certo? Biotecnologia, bioquímica. O Brasil... Mas se o pré-sal se o petróleo do pré-sal só vai começar a ser explorado de fato comercialmente daqui a alguns anos? Não, mas vai começar já. Já está começando. Você teria tempo para ter isso. o potencial a partir de 2015, mas se nós atrasarmos, vai ser 2017, 2018. E a oportunidade não passa toda hora na frente de um país como o Brasil. Eu sou favorável a uma discussão. 90 dias é mais do que suficiente para a sociedade discutir algo que é muito simples. É muito simples. O que fazer para ter mais consensos no Brasil? Não, mas tem consenso em relação ao pré-sal. governo e oposição nesses temas todos que foram citados aí. aí? A coisa mais fácil que tem é a oposição se dispor a discutir, negociar e não destabilizar o governo como ela está tentando. A agenda da oposição não é construir uma reforma tributária, não é construir uma solução para o pré-sal, porque o governo apresentou uma proposta muito simples. Com quem fica a renda do petróleo extraordinária? Com as empresas, os acionistas, com as empresas estrangeiras fundamentalmente, ou com a nação? Para onde ela vai? Ela vai ser aplicada no quê? A prioridade é a educação e inovação tecnológica, a questão ambiental e a questão que o governo colocou agora do combate à pobreza. Porque infraestrutura, saúde, habitação, saneamento, infraestrutura social e de transporte, né?
o governo tem um orçamento, vamos dizer assim, que vai crescer também, porque os impostos vão aumentar, porque a economia vai crescer 5, 6, 7% nos próximos 10 anos. Resolvida essa questão da crise que nós já estamos resolvendo. Então, essa é a primeira questão. Segunda, qual é a forma? A partilha ou a forma de concessão? A forma de partilha estatizante de regimes autoritários, como disse o editorial do Globo hoje, que vestiu a carapuça contra, porque os outros jornais ainda não tomaram posição editorial,